Começa agora. Fala com a Base, com o velho Dil. Olá, base do Sindicep. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos lá, depois de alguns dias afastado, né? Fortalecendo o nosso equipamento aqui. Estamos de volta hoje com algumas visitas bastante importante para a sociedade campograndense, importante para a sociedade sul-mato-grossense e, acima de tudo, importante para a nação brasileira, que são os nossos representantes aqui do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul, a quem nos atendeu muito gentilmente, e a gente já fica agradecido por isso. Obrigado, capitão, obrigado, tenente, por nos atender. Muito importante a vinda de vocês aqui. E a gente vai conversar com essas pessoas aqui sobre o nosso, sobre a nossa parceria aqui com o Gustavo Monge, né? E o cabo Anderson, que está ali assessorando aqui nosso querido capitão e o tenente, para a gente fazer esse bate-papo. Capitão Pedroso, a gente estava conversando aqui no Fora do Ar. Capitão Pedroso vem lá de Aparecido do Taboado, e a gente quer saber um pouquinho sobre o senhor, um pouquinho sobre o homem debaixo dessa valiosa farda. Quem é o Pedroso? Quer dizer, o Pedroso é o sobrenome, né? Qual que é o seu primeiro nome, capitão? Opa, cumprimento a todos aí que estão na audiência, né? Em primeiro lugar, agradecer o espaço aí, né, pra gente do Corpo de Bombeiros Militar, para estar aí nesse bate-papo aí, né, levando essas informações. E agradecer aí também, né, por perguntar, né, porque a gente representa, né, uma instituição que tem uma grande responsabilidade nas mãos, né? Mas é bom sempre a gente frisar que a gente é um cidadão comum aí, com né, certeza, que se voluntariou aqui para atender e servir a nossa sociedade, né? Então, meu primeiro nome aí é Samuel, né? Inclusive é homenagem ao profeta Samuel, né? Quem conhece a história da Bíblia aí vai saber. Então, meu nome completo de nome, hein, tenente? Tá bem. Samuel Pedroso Borges, né? Filho aí do senhor Manuel e da dona Lucimar, né? Natural lá de Aparecido Taboado, né? A terra dos 60 dias apaixonados, né? Ingressei na vida pública e servi na sociedade, primeiramente aí na nossa gloriosa Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul, né? Como soldado, né? Um tempo aí que a gente tem um grande orgulho, né? De ter servido a Polícia Militar. E em 2014 a gente ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso do Sul. E desde então a gente vem servindo na sociedade, né? Agora como oficial do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso do Sul. Me formei lá em Goiás, na BMGO. Aspirante em 2016. E desde então trabalhando aqui no estado do Mato Grosso do Sul. BMGO seria o quê, capitão? Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás. Sim. Aí é a Academia de Bombeiros Militar, que é o centro de formação, né? Entendi. Aqui a gente tem a ABMMS, né? Naquela época a gente não tinha, né, essa possibilidade de formar os oficiais aqui, né? Hoje a gente tem, inclusive está aqui um exemplo aí, o Tenente Ortega foi forjado aqui em Mato Grosso do Sul, né? Dentro da nossa realidade. Bacana. Que é bastante importante, né? No entretanto, quando não tinha essa disponibilidade, né? Então a gente teve essa oportunidade, né, de trazer o conhecimento lá de Goiás também para aproveitar ele aqui na nossa sociedade, né? Para servir a nossa sociedade também, né? Desde então, aqui em Mato Grosso do Sul, né? Servi em alguns quartéis, né? Dentre eles no interior do estado, Três Lagoas, Costa Rica. Costa Rica, onde eu servi lá durante cerca de 4 anos e 7 meses, comandando a unidade, né? Um período de bastante aprendizado, né? Como comandante de unidade do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Mato Grosso do Sul, né? Eu imagino. E a gente traz toda essa bagagem, né? Elas vêm sendo aproveitadas para servir a sociedade, né? Tudo que a gente aprende, né? A gente procura sempre trazer para levar para servir a sociedade, né? E no Corpo de Bombeiros Militar, eu tive a oportunidade, né, de fazer um curso que é o curso de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, né? Uma área que eu tenho alguma afinidade, até pela minha criação, né? Eu sou natural de Aparecido Taboado, lá eu fui nascido e criado, né, na zona rural, né? Até estava comentando, né, que eu digo que eu sou da roça, né? Então a gente tem essa... O pezinho está fincado lá na roça. Tem essa preocupação, né? Quando os proprietários rurais aí, eles vêem, né, a gente trabalhando aqui, né? Eu sei qual que é
a situação, até porque, né, meus pais, eles moram, né, na zona rural até o dia de hoje, né, e toda essa preocupação que os proprietários rurais têm, a gente também tem, né. E então a gente, como eu disse, como cidadão, né, a gente procura servir a sociedade da melhor maneira possível, né. Também sou casado com a Bruna e tenho lá o meu filhote lá, o Arthur, né. Mandar um abraço, um beijo para eles aí. Sim, né? Opa! E a gente está aí para servir, né, a nossa sociedade, né, da melhor maneira possível. Que ótimo, que bom. Quero aproveitar aqui então, Capitão Pedroso, dizer para a Aparecida do Taboado, agradecer esse município. Estive lá agora há pouco tempo. Bacana. Trouxe uma manha de porco de lá, maravilhosa, entendeu? Agradecer esse município maravilhoso por ter gerado esse grande homem que é o capitão e está aqui representando tão bem esse município. E um abraço carinhoso lá para o seu Manuel e para a dona Luciana, isso? Lucimar, para a dona Lucimar. Dizer para vocês muito, muito, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado para toda a sociedade, de maneira em geral, um grande guerreiro como é o filho de vocês. Então a gente fica muito grato com isso. Quanto à dona da pensão, ele mesmo já mandou esse abraço, né? Mandar um abraço lá pro Arthur. Quantos anos tem o Arthur? 9 anos. 9 anos tem o Arthur. Tá aí, Arthur. Grande pai você tem, meu irmão. Na escola o bicho deve ser o cara, né? Pô. Vamos lá, tenente. Antes de tudo, queria fazer uma pergunta para vocês. Uma coisa que a gente vê muito na área médica. Antigamente você entrava num consultório médico, você dava de cara lá com um senhorzinho, uma senhorinha, com um óculosinho lá na ponta do nariz, coisa e tal. Hoje, só molecada, entendeu? E aqui não está me sendo diferente. O Capitão Pedroso fez uma explanação aí, e assim, visualmente a gente vê que o cara é jovem de tudo, né? Bem jovem mesmo. E assim, ele foi falando tanto de experiência que eu fui ficando cada vez mais moleque e ele foi ficando cada vez mais idoso perto de mim. Hoje, toda a corporação, ela é formada, na sua maioria, por homens de idade mediana, de jovens e coisa e tal. A maioria já está na reserva. Porque na minha época de moleque, a gente via os bombeiros, mas tudo os velhão, tudo já bem coroão, bem madurão. Nem por isso, nunca a gente deixou de ver com carinho, com curiosidade. Eu mesmo hoje é uma honra muito grande para mim estar recebendo vocês aqui, porque acho que todo moleque teve uma fase da vida que sonhou ser bombeiro. O que você quer ser? Eu quero ser bombeiro. Todo moleque, em algum lugar da vida, ou num desfile cívico, em algum lugar, quem foi o moleque, Gustavo, que nunca chegou em alguém do bombeiro e falou: tio, posso subir no caminhão um pouquinho? Então, para mim é uma grande honra estar recebendo vocês aqui e estar podendo conversar com vocês e pedir para o tenente Ortega dizer quem é o Ortega por baixo dessa farda. Se apresente, fale com a nossa base, tenente. Primeiramente, né, como você citou os nossos antigões aí, né, nós ainda temos muitos antigões no Corpo de Bombeiros. E é uma honra aprender e ombrear com esses militares todo dia. Com certeza. Né? Para nós, aí é de grande valia, a gente aprende muito. Né? Você teve uma fala bem correta com relação a isso aí. Os nossos antigões, eles estão aí, muitos deles há muito tempo no Corpo de Bombeiros, têm muita experiência, já viveram muita coisa. E a gente tem que valorizar mesmo esses militares, porque eles E o antigão do Corpo de Bombeiro, ele não esconde o pulo do gato, não, né? Ele ensina o pulo do gato, né? Que é importante, né? Sim, Um abraço aí para todos os antigões, para todo mundo, para esses guerreiros mais madurão aí do Corpo de Bombeiro. Um abraço forte dessa equipe aqui de comunicação da Rádio Sindicep. Dizer para vocês muito obrigado por tudo que vocês já fizeram, estão fazendo e ainda vão fazer por nós. Isso mesmo. Já salvaram muitas vidas, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu sou Odenilson, né? Odenilson. Um nome meio diferente, né? Minha mãe escolheu. Sou filho do seu Pedro e da dona Maria, saudoso seu Pedro, né? E sou esposo da Camila, já há quase 13 anos, minha companheira de vida. E sou pai da Heloísa, que vai fazer 6 anos já, né? E tá cada vez maior. O tempo
passando muito rápido, né? Eu também, assim como capitão, eu fui policial militar, né? Fui soldado da Polícia Militar, fui sargento da Polícia Militar, né? E tive a honra de trabalhar também por 12 anos lá na Polícia Militar, né? Antes de vir para o Corpo de Bombeiros. Trabalhei lá no nosso glorioso Batalhão de Polícia de Choque também, por 8 anos, uma honra também que eu tive, né? Pude me especializar também lá, fazer um curso de motopatrulhamento tático, né? Fiz um curso também no BOP de negociador, tive essa oportunidade também, foram grandes oportunidades que eu tive na minha vida militar, né? Eu sou formado em Direito, né? Vim para o Corpo de Bombeiros em 2020 e sou da primeira turma de oficiais formados aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Isso é histórico, hein? Isso é histórico. Turma né? Dom Pedro II. Né? Que bacana. Então, como o capitão falou, às vezes a gente, com o trabalho desses oficiais que vieram anteriormente, aí, que são nossos predecessores, né? A gente conseguiu ter essa honra de poder formar aqui com o crivo desses oficiais que nos formaram, nos forjaram aqui, como o capitão disse, né? Dentro da nossa realidade. Então, já com as especialidades que eles trazem, já os mais antigos, para poder passar um conhecimento para a gente e a gente poder cada vez melhor estar atendendo a população de Mato Grosso do Sul, né? Então isso é uma honra para a gente. Hoje trabalho lá no 6º Grupamento de Bombeiros, na área norte de Campo Grande, né? Sou natural aqui de Campo Grande. O grupamento é aquele que fica lá no Coronel Antonino, lá em cima. Quartéis Parque dos Poderes, que é a nossa sede, né? Sim. Coronel Antonino e Quartel Central. Tá. São os quartéis aqui em Campo Grande do 6º Grupamento de Bombeiros, que também é responsável lá pela nossa cidade de Ribas do Rio Pardo. Então, estamos lá em Ribas do Rio Pardo também, o 6º Grupamento de Bombeiros. Aqui em Campo Grande também temos o GBzão, né? Primeiro Grupamento de Bombeiros, né? Que é o nosso o grupamento mais antigo também do estado. Então, também está sediado aqui em Campo Grande, né? Então, como o capitão disse, temos as nossas atividades, né, em outras unidades. O capitão também está em outra unidade, mas nesse momento estamos à disposição da temporada de incêndios florestais. Então, a gente já está hoje no nosso dia 172 da operação. 172. Vocês contam isso por dia, tenente? Por dia. A gente conta por dia. E aí a operação ela acontece de forma cíclica, né? Então são ciclos e os militares vão ali se revezando nas funções para que a gente possa cumprir a missão da melhor forma. Então estamos empenhados aí, o Corpo de Bombeiros Militar cada vez mais preocupado em atender de forma correta e realmente de forma mais efetiva a questão dos incêndios florestais. Muito bem, muito bem. Seu saudoso Pedro? Seu Pedro e Dona Maria. E Dona Maria, daqui mesmo, de Campo Grande? Meu pai é natural de Rio Brilhante, né? Rio Brilhante. Morou muito tempo aqui da UANA e depois veio para Campo Grande. Minha Dona mãe... Maria, tá firme e forte aí. Dona Maria, firme e forte. O seu Pedro já falecido, sim, meu pai. Sim. E a minha mãe, graças a Deus, tá aí firme e forte, 65 anos. E... Jovem, pô. Jovem. Minha mãe é natural lá de Dourados, né? Uhum. Mas já há bastante tempo aqui, já em Campo Grande. Eu, natural daqui, sou natural de Campo Grande mesmo. E nascido e criado aqui em Campo Grande. É isso aí. Como a gente fez com a dona Lucimar, né? Mãe do nosso querido capitão. Mandar para você, Dona Maria, um abraço forte, carinhoso do nosso sindicato aqui. Dizer para a senhora muito obrigado por ter formado esse cidadão e esse guerreiro, né, Tenente Ortega. Muito obrigado por tudo e em memória aí nosso agradecimento ao seu Pedro. Foi um bom pai? Foi um ótimo pai. Foi um bom marido? Foi um ótimo marido. Um bom avô? Bom avô. Então, cumpriu com a sua missão, né? Cumpriu. Tenente, eu vou... Não esquecendo, obviamente, se eu não mandar um beijo para a esposa e principalmente para minha filha. Rapaz, pelo amor de Deus. Para minha filha, então mando um beijo para as duas lá que estão em casa, sempre me apoiando nas missões. A esposa é a Dona Camila. Dona Camila. E minha filha Heloísa. É a Heloísa. Isso. É o nome da minha terceira filha, Heloísa. A minha é brava. E a sua? A minha filha é mais brava que a minha esposa. Nossa senhora, eu acho que tem tudo a ver com o nome, viu, cara? Tô acabando de ver isso.
Mas fica aí. Meninas, o paizão e o maridão tá aqui com a gente vai bater um papo, entendeu? E eu queria começar com você, tenente, que é o homem da comunicação lá, né? No nosso glorioso Corpo de Bombeiros. E mandar um abraço aí para a nossa gloriosa Polícia Militar também, que fez um trabalho muito bem feito com vocês, né? No seu Cabo Anderson, passou pela polícia também, Cabo? Não, pelo Exército Brasileiro. Passou pelo Exército Brasileiro. Então, vocês agregaram lá valores que hoje eu tenho certeza que são aí colocados em doses adequadas no serviço do dia a dia. É isso? Então, fica aí o nosso abraço. Meu local de trabalho é ali de frente à Cadepol, lá no Parque dos Poderes, e bem vizinho, né, do quartel-general ali da Polícia Militar. Essa semana foi uma semana de formatura, então a gente viu muito movimento lá, vários jovens, e famílias e coisa e tal, e isso é muito bacana. E eu fico muito, eu vou ficando muito satisfeito, tenente, capitão, quando a gente vê a aproximação dessas instituições com a sociedade. Porque eu acredito que para a gente ter um desenvolvimento social bastante qualificado, é preciso tanto que, por exemplo, em se falando da polícia, é preciso que a polícia seja uma polícia cidadã e que o cidadão seja um cara responsável pelos seus atos. E a polícia está ali para dosar isso, né? Então, teve uma época, deve ter sido a época de vocês também, né? Apesar de vocês serem bem jovens, que a gente tinha medo da polícia. Os pais, a polícia vem vindo, vou chamar a polícia para vocês. Hoje não, hoje a gente já vê a polícia de uma maneira diferente. Aí você vai assistir uma palestra com um oficial da polícia, você vê uma outra dinâmica, uma outra linguagem. Eu estava no restaurante onde tinha um grupo de oficiais da polícia, aí eu perguntei para ele se era formatura, né? Ele falou que era, e eu disse que eu sempre tive curiosidade. Ele falou, não, está convidado para a próxima atividade, acho que agora, não sei, alguma coisa de Tiradentes, alguma coisa. Eu sei que eu fui convidado para participar lá de uma atividade lá dentro do quartel, e isso é bacana, quando as instituições abrem as portas para a gente adentrar e ver, como vocês dois estão aqui para falar sobre isso. E aí, tenente, eu queria saber como que é essa comunicação. Primeiro, internamente ali, entre vocês. De que maneira que a corporação, que os guerreiros se comunicam, se tem um serviço especial para isso, e como que é essa comunicação com a sociedade e da sociedade com os bombeiros. Ou seja, é o que precisa avançar, precisa modernizar, tem algum entrave, para a gente começar a desenhar, para a gente começar a sentir o que é o bombeiro hoje. É importante frisar, como você falou muito bem, essa constante evolução das instituições, né? Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros Militar são instituições que se preocupam muito em estar constantemente evoluindo, né? Isso é importante, e o nosso Estado aqui reflete, obviamente, na segurança da população, né? Com relação ao Corpo de Bombeiros Militar, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, ele tem diversos contatos com a população de diversas formas. Então, a gente tem projetos sociais, né? Nós temos palestras, a gente dá instruções, formação de brigada, são várias atividades que o Corpo de Bombeiros faz, e isso deixa mais próximo da população, né? Com relação ao nosso contato do serviço mesmo, né? A gente tem o nosso centro de operações lá, o nosso comando de operações do Corpo de Bombeiros, né, hoje, e ele é responsável por atender essas ocorrências, fazer a filtragem das ocorrências e despachar as nossas viaturas, né? Que seria mais ou menos isso que a gente... Às vezes a gente está perto de uma viatura e coisa e tal, e a gente ouve muito falar duas coisas, Copom e CEOPS, que acho que o senhor falou. O COCB agora. É uma coisa assim parecida. Só que essas siglas não é do domínio da gente, né? Isso, o nosso COCB é o Comando de Operações do Corpo de Bombeiros. Né? O Comando de Operações,
ele recebe o contato da população. Então, quando a pessoa liga lá, vai ser lá no nosso comando de operações, né? Esse atendente ele vai fazer uma filtragem dessa ocorrência, vai pegar as informações que são necessárias, né, para empenhar uma viatura nessa ocorrência. E aí o despachador, um outro militar, vai despachar essa ocorrência para a viatura. Hoje nós temos um sistema informatizado, né? Então a viatura ela é despachada via esse sistema informatizado. O militar tem na palma da mão ali no celular todas as informações da ocorrência. Entendi. E a partir daí ele consegue ir lá e fazer um atendimento dessa ocorrência. E evoluindo cada vez mais, né, Tenente? Evoluindo cada vez mais. Sempre até chegando, a tecnologia se Exato. tornou uma parceira fundamental nisso Isso. tudo. Com o advento da tecnologia, a gente tem cada vez mais uma rapidez no atendimento e a gente consegue ter mais informações. A gente consegue ter uma localização mais precisa, enfim, várias coisas que são importantes para a gente fazer o atendimento. Inclusive, Tenente, na nossa preliminar, a gente falou aqui sobre a questão da sala de crises, né? Até o cabo Anderson mostrou para a gente uma imagem de vocês atuando e coisa e tal, e o Gustavo vai disponibilizar, né, para nossa audiência essa imagem para ver vocês ali monitorando, como que é feito esse monitoramento. Já está no ar aí para quem Então, quiser acompanhar. Isso é bacana, fica bacana para a gente ter uma ideia, porque a ideia que a gente tem é o seguinte: alô, Corpo de Bombeiros Militar, está acontecendo tal coisa, aí um monte de gente correndo para dentro de um caminhão e saindo. E não é bem isso, né? Pode até ter sido assim lá no início, mas hoje tem toda uma questão, às vezes o próprio atendente conversa com quem está pedindo socorro, já faz o primeiro atendimento, já começa ali na comunicação, é isso, Tenente? Isso. Nós tivemos, inclusive, um militar nosso do Corpo de Bombeiros lá de Bataguaçu, que ele auxiliou no salvamento de uma criança, por telefone, atendendo a ocorrência. Fantástico, isso é fantástico. Então, essa comunicação ela é de suma importância para as operações, né? Com relação aos incêndios florestais, nós temos um sistema de comando de incidentes que é montado. E tem militares em diversas funções, né? O capitão lá está na função de nosso chefe de operações lá da Operação Pantanal, que é a nossa temporada de incêndios florestais, né? Então nós temos vários militares lá divididos em diversas funções, né? Como logística, né? Relações públicas, que é o meu caso, e os militares que fazem a geolocalização, que é o caso do Anderson, que está lá nessa função. Isso vai muito da especialidade de cada um, Tenente? Então, ou você pode ser assim designado para a função? O Corpo de Bombeiros ele preza muito pelo preparo. Então, quando o militar ele é empenhado em alguma função, ele tem que estar preparado para exercer aquela função. Entendi. Né? Então, são diversas funções. Até nos nossos cursos de formação, a gente tem diversas matérias. O militar ele vê muita coisa. Então, ele vai estar preparado para essa função, independente da função que ele for escalado. A gente fala que o militar vai ter que desenrolar ali. Então, os nossos militares eles vão estar preparados independente da função que ele for escalado, né? Ele vai com certeza ali desempenhar a função de forma correta, né? E lá na nossa sala de crises, no nosso sistema de comando de incidentes, aliás, né? Melhor dizendo, ele tem os nossos militares que acompanham todas as ocorrências de incêndio florestal, né? Então, os militares estão ali fazendo o monitoramento constante, né? Esse monitoramento 24 horas por dia, do que acontece utilizando de diversos sistemas. Com isso, essa comunicação ela é facilitada, né? Nesse ano, nós tivemos o advento de 12 bases avançadas no Pantanal. Então, tem militares nossos em 12 bases avançadas, tornando o atendimento mais próximo. Então, o militar fica mais próximo da ocorrência, né? E conforme a designação aqui do nosso chefe de operações, que é o capitão Pedroso hoje, esses militares vão lá em loco e verificam, monitoram e também, obviamente, fazem o combate que for necessário, utilizando-se dos meios necessários. Entendi. Então, a gente consegue empenhar os militares de forma mais correta no terreno, com o material mais correto, com esse trabalho conjunto entre o monitoramento que é realizado aqui no nosso sistema de comando de incidentes e o militar em campo. Entendi. Capitão Pedroso, deixa eu perguntar para o senhor, lógico, o senhor responde se quiser, se puder. O bombeiro, né, o soldado, o guerreiro, o oficial, ou seja, né, a diferença está na patente e assim mesmo por conta da carreira, né? Na carreira, se ele tiver um interesse de
de crescer dentro da corporação, ele vai fazendo os cursos e vai galgando essa escadaria, não é? Assim é que acontece. Mas assim, o bombeiro, hoje, ele, por exemplo, ele pode sair lá do combate do incêndio florestal e vir para um combate de um incêndio de um prédio alto. Esse mesmo cidadão que já esteve lá no incêndio florestal e aqui no incêndio de um prédio alto, amanhã ou depois ele pode estar num resgate aquático, ele pode estar dando suporte num helicóptero, num avião, coisa e tal, ou não é assim que funciona? Cada um na sua função, na sua base, ou tem uma maneira dessa pessoa se preparar para o que deve vir? Como que acontece isso? Como que é organizado isso dentro da corporação, para a gente ter uma ideia? Então, primeiro aí de tudo, a gente, igual o Tenente Ortega falou, a gente tem, no nosso curso de formação, né, são várias áreas, né? Então a gente trabalha desde a área do salvamento, resgate, combate a incêndio, e dentro dessa área aí do salvamento, a gente tem o salvamento na água, salvamento em locais elevados, né? Salvamento em locais de difícil acesso, né? A gente tem várias maneiras, né, e necessidade de salvar. Então, a gente se prepara a todo momento para desempenhar a função necessária para atender a sociedade, né? Então, hoje, para que vocês tenham uma ideia, até o público, né, a audiência, o mesmo militar que está hoje aqui na capital, ou em qualquer outra cidade do estado aí, dentro da unidade de resgate, né, socorrendo lá um acidente de trânsito, por exemplo, no próximo ciclo ele vai estar lá no norte do Pantanal, ou lá no sul lá do Mato Grosso do Sul, lá em Naviraí, por exemplo, a gente tem lá o Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema, né, por exemplo, combatendo o incêndio florestal, né. Então hoje a gente tem, e o Corpo de Bombeiros Militar do Brasil, né, todos os corpos de bombeiros, eles têm essa situação, em que a gente, apesar de termos, né, possibilidade de nos especializarmos, a gente vai atender a demanda necessária, né? Entendi. Então a gente está pronto, né, para desempenhar a função necessária e atender conforme a necessidade da população, né? Como o tenente já passou aí, a gente trabalha com ciclos, né? Por que a gente trabalha com ciclos? São ciclos hoje de 14 dias. Porque o combate a incêndio florestal, especificamente, ele é muito extenuante, né? Cansativo, né? É um combate que não tem como você fazer ele à distância, né? Você tem que estar lá, na ponta da linha. Apesar de que é necessário toda essa gestão que a gente desempenha hoje, como você percebeu aí, né? Hoje a gente tem acesso remoto, né? Por meio, né, do celular, né, que está aqui na mão da gente, a gente consegue comunicar com os militares que estão lá no norte do estado, né? A gente tem... hoje a gente tem, como o tenente falou, são 12 bases. Dessas 12 bases, 5 delas, elas ficam no limite da divisa de Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, né? Que é um local que, para você chegar, ou é de barco, ou é de aeronave, né? Hoje, se eu falar, não, eu vou pegar um veículo aqui, por mais preparado que ele seja, eu não consigo chegar em algumas bases avançadas que a gente tem. Então, ou é água ou é ar. Exatamente. E eu consigo me comunicar com os militares lá, né? Por meio da evolução da tecnologia. Então, em razão disso, a gente precisa realizar ciclos, né? Para trazer esse militar de volta, para ele descansar. Então, recuperar. E a gente continua atendendo todo o estado, né? Normalmente, de maneira ordinária. Uma demanda lá, mas os acidentes de trânsito, os acidentes continuam domésticos acontecendo. Tipo, a gente não é porque está tendo um incêndio, né, em algum local aí do estado, que a gente vai deixar de atender o acidente de trânsito, né? Vai deixar de atender um incêndio em uma edificação, né? Então a gente continua atendendo da mesma maneira, né? Então a gente se prepara para isso, né? É para isso que a gente treina, é para isso que a gente forma os nossos militares, né? Para estar
sempre atendendo conforme for a necessidade da demanda aí da nossa sociedade. Capitão, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Primeiro foi dito aqui pelo tenente em bases avançadas. Quando a gente fala em base avançada, a gente está falando assim de uma base, por exemplo, vamos dizer que essa tela aqui seja uma área rural lá no interior do Pantanal, entendeu? A base avançada é lá dentro ou a base avançada é no município mais próximo? Então, como que a gente, para tentar explicar melhor, vamos fazer a visualização, né? Visto o estado, a gente tem quartéis, né? Dentro do estado. Sim. Aqui em Campo Grande a gente tem 2 grandes quartéis e dentro desses quartéis a gente tem outras unidades que são subordinadas a esses quartéis. Sim. E assim vai nos municípios. Vai ramificando, então, né? A gente sabe que o nosso estado ele tem uma concentração demográfica muito grande, né? Quase que 50% da população hoje está aqui em Campo Grande, né? Do nosso estado. Então a gente tem um número muito grande de pessoas. Por exemplo, Campo Grande tem quase 1 milhão aí, né? Se não tiver mais, né? De Sim. acordo com o censo aí. E aí a segunda cidade tem por volta de 300 a 400, né? Que é Dourados, salvo engano, né? Então, Dourados e Três Lagoas, né? E aí depois Três Lagoas já tem menos da metade, Bem né? menos. E vai diminuindo, né? A maioria das nossas cidades estão ali por volta de 50 mil, né? 30, né? Costa Rica, por exemplo, né? Tá entre 20 e 30, né? Que é onde o Aparecida Taboado, idem, né? Mesma coisa. Então a gente tem esses quartéis que servem nesses municípios. Entendi. Em razão dessa situação específica da nossa região aí, que é o Pantanal, a gente verificou a importância de a gente estar mais próximo do incêndio a hora que ele se inicia. Sim. Então aí, por meio da gestão de comando aí, do nosso comandante-geral, nosso subcomandante-geral, junto com o governador do estado, o secretário de meio ambiente aí, eles fizeram esse planejamento para a gente estruturar bases avançadas. De que maneira? Para a gente estar mais próximo, né? Por exemplo, a gente tem dentro do Pantanal, a gente fala Pantanal, né? Mas é até bom falar para a sociedade, né? A gente, o pessoal da biologia aí, né? Eles vão saber bem melhor do que eu, né? Mas a gente tem 8 pantanais no Mato Grosso do Sul, né? A gente tem o Pantanal. Dentro do bioma mas dentro deles são 8 pantanais. 8 pantanais. E o Pantanal ele é conhecido como o Complexo do Pantanal. Sim. Quem conhece lá a região de Corumbá, tem uma região lá que é muito análoga aí à Caatinga, né? Para ter uma ideia. Tem outros locais que é muito parecido lá com Cerrado, Mata Atlântica, né? Quem vai lá, igual eu citei o Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema, né? Muitos locais lá alagadiços, eles são muito semelhantes a áreas do Pantanal, né? Pantanal ali do Paraguai-Mirim, Pantanal ali do Rio Negro, né? Então, a gente tem o Pantanal, ele é muito diverso, né? São várias características dentro da... E aí a gente percebeu que o tempo-resposta, em alguns locais, ele demoraria 3, 4 dias para a gente chegar no foco do incêndio. E a gente percebeu também que, desenvolvendo um trabalho de prevenção, de conscientização, de estar próximo ali das propriedades, a gente consegue até antever e até prevenir alguns focos de incêndio. Então, a partir daí, né, foram desenvolvidos esse trabalho, né? Como eu disse, não é um trabalho que se dá de um dia para o outro, né? Foi elaborado, planejado e desenvolvido. Então, aí a gente, dentro dessa temporada de incêndios florestais, a gente tem ali o tempo de preparação, prevenção e resposta. Então, a gente está hoje no período de resposta, que é o período mais crítico, que está ocorrendo a maioria aí dos incêndios, né? A grande maioria dos incêndios, que começou ali em junho, né? Que foi quando a gente iniciou o período de resposta, no mês de junho. Então, no período de preparação, a gente startou aí essas bases avançadas, que estão ali, né, nesses locais mais distantes. Para que até, como eu disse, é de barco, né? Tem bases avançadas que os militares eles demoram 10 horas para chegar no local. Nossa, né? É bem avançada mesmo. De maneira planejada, né? A gente tem todo um desenvolvimento, né? Esse sistema de comando de incidente, a gente tem um setor lá que é a seção de planejamento. Então, a cada semana, a gente planeja a troca desses militares que estão nessas bases avançadas, né?
Então, é um trabalho que tem que ser muito bem planejado, né? E muito bem desenvolvido, né? Então, hoje a gente tem essa condição, até para dar um exemplo bem prático. Hoje, a gente está com um foco de incêndio que está sendo monitorado ainda no estado do Mato Grosso, né? Ele está a sul do estado do Mato Grosso, na região lá que é conhecida como Pantanal lá de Barão do Melgaço, né? Então a gente tem esse foco de incêndio, hoje ele está cerca de... Vindo em direção a nós. Sim, em razão da variação, que faz parte também do trabalho aí, né, de monitoramento, né, que é o Cabo Anderson que está aqui, que desempenha essa função, né? Monitorar, por exemplo, hoje a gente está esperando aí a entrada de um vento sul, que está trazendo uma frente fria que está vindo aí do lado do Paraguai, né? Está adentrando o nosso estado, né? Olha. Inclusive... Isso é bom ou é ruim? Isso é bom porque a frente fria ela traz precipitação, né? Sim, traz chuva, sim. né? Então isso diminui a temperatura, isso ajuda, né, no combate. A parte ruim, né, é que quando tem essa mudança de vento, ela costuma ser muito brusca em alguns locais. Então, se a gente não tiver uma devida atenção, é aí nesses pontos que ocorrem os acidentes, né? Quais são os acidentes? As pessoas estão em combate, né? Os militares estão em combate, e essa virada de vento ela pode levar à frente do incêndio em direção aos combatentes, né? Então tem que ficar bastante atento, redobrar a atenção para não ter os acidentes, né, nessa situação. Entendi. Quer dizer, a atenção é diuturnamente. Exato. Né, com relação Exatamente. a isso. E aí só para fechar o raciocínio, né, que eu disse que tem um foco lá no estado do Mato Grosso. Sim. A gente tem uma base avançada próximo dessa localidade. Na fronteira, por ali. E isso, a gente já está lá naquela localidade, a gente já está presente com algumas, eu estou falando de uma porque ontem, por exemplo, no final da tarde, eu já deliberei para essa guarnição que está nesse local, para eles fazer um reconhecimento na área, né? A área lá é conhecida como Rio do Piquiri, né? Rio Piquiri. Os pantaneiros aí, Coxim, região ali que estiver ouvindo, vai se identificar, né? Então a gente tem essa base avançada naquela região lá, né? Além do Piquiri, a gente tem também ali no São Lourenço, né? No Rio São Lourenço, que são os rios que fazem a divisa ali do estado do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso. Então a gente já tem militares naquela localidade que estão já preparados para um eventual acionamento e trabalhando também de maneira preventiva, né? Para não deixar que esse foco ele adentre, né? É claro que, né, que no Mato Grosso a gente também faz contato com o Mato Grosso, o centro de monitoramento que eles têm, um trabalho análogo ao que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem contato já para saber como é que tá o desenvolvimento, se eles estão combatendo, né? Tem essa ação conjunta aí, né? Só para explicar, né, apesar de até demorar para explicar, mas isso é só um pouquinho do nosso trabalho que a gente desenvolve. É uma ponta. Capitão, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Com relação a essas bases avançadas. Por exemplo, se eu fosse um soldado do Corpo de Bombeiros hoje, e o senhor ia determinar para mim, Giovanni, amanhã você vai embarcar para a base lá da fronteira com o Mato Grosso. Eu saio daqui, da minha localidade, do meu domicílio, mas já saio com a data, sabendo quando que eu vou voltar de lá. É isso? Sim. Uma semana, 10 dias, 15 dias. Isso. E uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, e é uma curiosidade que a gente que é leigo no assunto, eu mesmo tenho, eu vou agora, à frente ali do incêndio que está acontecendo aqui a 500 metros ali em cima, numa mata, entendeu? Contando com o fardamento que eu estou usando e mais algum equipamento, tipo assim, os língua preta vão falar que não. Eu tenho 80 quilos, mas vai ter gente aí que vai meter na mensagem, 80 quilos... Em cada perna. Eu tenho 80 quilos, capitão. Com mais a indumentário, equipamento... Eu quero saber com quantos quilos eu vou estar lá na frente combatendo esse fogo. Porque o senhor falou em desgaste. Quando eu falo em desgaste, eu estou pensando na questão respiratória, sobe barranco, desce barranco, atravessa a moita, sobe um pau, desce um pau, tudo isso tem. Mas fora isso, tem mais a questão do fardamento e equipamento, é isso? Exatamente. Hoje, né, a gente conta com alguns equipamentos
que eles necessitam, né, desse preparo físico até para transporte, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa mochila costal, que é para transporte de água, ela carrega cerca de 20 litros de água, né? Então, eles já vão ser cerca de 20 quilos a mais, além de as outras necessidades de transporte. Só de água são 20. Só de água, né? Então, por isso que é necessário, né, a gente estar sempre preparado para fazer essas inserções, né? Um exemplo bastante prático aí que acontece, né, é combate em região de hemorragia, né? Só a subida por si só, ela já é desgastante, né? E a gente ainda tem que fazer esse acesso portando ali os equipamentos de proteção, né? Hoje, para o incêndio florestal, o nosso equipamento de proteção, a gente conta, né, com um EPI, que é uma calça, né, e uma gandola, né, uma capa, que ela tem uma resistência e dá um conforto térmico, né, para a gente conseguir se aproximar mais do incêndio. Ela, né, bloqueia o calor ali. Isso, ela dá esse conforto térmico aí para a gente não sentir tanto a temperatura, né. Aí talvez as pessoas pensam, né, mas não é pelo fato de eu estar com esse fardamento que eu não vou estar com calor, né? Sim, não ela não é refrigerada, aí ele só vai me proteger daquele calor excessivo, né? Então, contando com a situação de combate a incêndio florestal, né? Então, a gente vai estar contando com esse equipamento. Aí, além disso, a gente usa o capacete, né? Que é para proteção da cabeça. A gente usa uma balaclava. Então, a gente vai estar totalmente vedado para não ter, né? Na verdade, diminuir os riscos, né, de um acidente. Porque dentro de uma área de vegetação, né? Uma área florestal, o risco não é apenas um incêndio, né? Pode ser um arbusto, né, que tem ali algum espinho, né? A gente pode ter algum outro material, né, durante o deslocamento, uma cerca, né? Tem a possibilidade da queda de algum galho, né? Tem toda essa dinâmica que está sendo envolvida, né? Um animal assustado em fuga. Também, né? Acontece isso, tenente capitão? Sim. Pode ser que... Pode acontecer, né? Pode acontecer, sim. Já aconteceu, né, em alguns momentos, né? Então a gente não consegue precisar, né? Por quê? Porque varia de acordo com a necessidade, né? Mas um exemplo prático é esse aí da mochila costal, né? Que só o equipamento já vai ser 20 quilos ali que vão ter que ser transportado pelo militar. Por quê? Ou seja, além do seu peso, provavelmente 20, 25 quilos, 30 quilos a mais. Pode chegar até 30, 40 quilos, né? Sim, pode chegar, né? Sim. Dependendo do deslocamento, dependendo da necessidade, né? Então é por isso que a gente está sempre deslocando também, além de ter esse deslocamento, a gente vai deslocar sempre em uma equipe, né? Então são no mínimo ali 3 militares, a gente vai estar deslocando com essa equipe para acessar o ponto do incêndio para realizar o combate, né? É importante também citar, aproveitando, né, que em muitos pontos a gente não consegue acessar. Então a gente utiliza práticas de combate indireto, né, que são todas elas treinadas, né? A gente tem essa questão aí do monitoramento, né? A gente, no local, a gente faz, no local do combate, né? A gente vai verificar qual que está sendo a variação climática, né? Temperatura, horário do dia, tudo isso influencia muito na questão de realizar um combate ou não realizar o combate, ou qual é a maneira que eu vou utilizar para combater. Principalmente nas áreas de vegetação densa, a gente usa muitos maquinários, né, para poder realizar acessos, né, aberturas a gente chama de linhas de defesa, né, para poder, a partir dali, estar operacionalizando o combate, né. Então, esse maquinário, capitão, seria o quê? Roçadeiras, tratores? Sim, desde de roçadeira, né, inclusive a gente tem a roçadeira manual, né, até maquinários, né, sim. Maquinários de trator, carregadeira, né, o próprio trator com uma grade ali de arrasto, a lâmina, né, o trator de esteira, né, são todos esses maquinários, né. E para isso é importante também citar que a gente conta muito com o apoio do proprietário rural, né, para dar esse suporte para a gente. Isso, né? que eu queria que os senhores enfatizassem. O que é que nós, enquanto sociedade, entendeu? Eu, enquanto produtor rural, eu como pequeno produtor, eu como sitiante, eu como um funcionário, meu patrão não está aqui, meu patrão mora em Santa Catarina. Qual que é a minha parte, o que eu posso fazer
para colaborar com o Corpo de Bombeiros, com os brigadistas, porque nós temos também a questão dos brigadistas, né? Que também são treinados por vocês. Também. Não, dependendo da brigada, né? Se for uma brigada particular, né? De uma fazenda, né? Tem a possibilidade de a gente dar esse treinamento, Sim, né? sim. Para esses brigadistas, né? Que são funcionários, né? Que Vão ser qualificados necessidade pra... eles vão atuar, né? Então a gente tem essa possibilidade de dar esse treinamento. Que a gente tem hoje, né? Os quartéis, né? Que fazem esse acesso. E tem as brigadas, né, profissionais, né? Que aí são outros órgãos, né? Que tem lá seus brigadistas que atuam, né? Então esses eles têm o mesmo sistema lá de treinamento deles, né? Análogo ao nosso, né? Com a diferença que a gente, além desse tipo de ação, de combate a incêndio florestal, a gente atende também outras ocorrências, né? Como eu disse, né? A gente tem o combate a incêndio urbano, né? Sim. Incêndio em edificações, que é incêndio em um prédio. A gente tem combate a incêndio em veículos, né? A gente tem o resgate, o salvamento, né? A ambulância, né? Que a gente vê na rua, que realiza as ações de resgate, né? Os socorristas, né? Exatamente. A gente tem outras áreas de atenção. E dentro dessas áreas tem o combate ao incêndio florestal também. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, mas vocês fiquem à vontade para responder ou não. Eu queria falar sobre acidentes, baixa, até um óbito, entendeu? Por exemplo, o tenente falou que hoje nós estamos com 172 dias de combate. Né? Nesses 172 dias de combate, tenente, dá para a gente visualizar assim quantos guerreiros, quantos soldados, quantos combatentes foram afastados desses 172 dias, já por conta do combate, ou problema respiratório, ou um problema físico, um acidente, uma queda, um ataque de animal, alguma coisa desse tipo? Acontece muito, ou graças a Deus, isso é o mínimo? O Corpo de Bombeiros, o serviço de bombeiro de forma geral... Eu quero que o senhor entenda uma coisa. Por que eu estou perguntando isso para os senhores? Porque para nós que estamos aqui, do outro lado, entendeu? Por isso que eu perguntei, quem são vocês? Filho de quem? Coisa e tal. Porque para nós, a impressão que dá é que se eu pegar um estilete e passar aqui na mão do senhor, não vai sair sangue, não vai sair nada. Quer dizer, os caras estão lá, vão entrar no fogo, vão apagar e vão sair. Por isso que eu estou perguntando. E o lado que a gente não fica sabendo? Qual que é esse lado? O que tem de grave aí? O risco ele sempre existe, né? A gente tem um cuidado com o nosso militar, por conta disso é feito cada vez mais essa atualização e essa preocupação que a gente tem com o treinamento desse militar, que é justamente para ele não se colocar em risco, e também um ponto muito importante que é o equipamento de proteção. Então hoje a gente tem, para as várias atividades do Corpo de Bombeiros, como o capitão falou, a gente tem, por exemplo, no incêndio florestal, o equipamento de proteção individual para o militar atuar no incêndio florestal. Então o risco ele existe, né? Mas a gente consegue minimizar esse risco com a utilização do EPI correto, com a formação do nosso militar corretamente, né? Então a gente tem, além das especializações no incêndio florestal, por exemplo, os nossos militares que estão no curso de soldados, eles receberam um treinamento específico para o incêndio florestal, né? Que a gente chama de força-tarefa, né? Então, um estágio que é feito especificamente para o combate a incêndios florestais, né? Entendi. Então, a gente consegue minimizar os riscos com essas atitudes aí, com esse planejamento para o nosso militar atender as ocorrências. Quer dizer, a junção do equipamento e a capacidade do combatente é fundamental. Exatamente. A gente... Mas assim mesmo, tenente, acontece. Não tem como. Não tem como a gente... Como acontece na construção civil, exato, como acontece em outras... Né? Não tem como a gente eliminar o risco, mas a gente consegue minimizar, colocar o risco ali quase no zero, né? Que bom, como o capitão Pedroso fala, né? Nunca é zero, mas tende a zero, né? Isso é interessante, então, viu, capitão?
a gente consegue minimizar com treinamento e com equipamento de proteção. Pessoal, eu queria conversar com vocês agora, bem rapidinho, né? Para a gente não se estender, até porque eu não quero abusar da boa vontade de vocês que vieram aqui nos atender, mas eu quero falar um pouquinho sobre a região urbana. Não é? A gente sabe que lá no Pantanal tem os brigadistas, vocês já disseram para a gente que tem as bases avançadas e que hoje já é possível até prevenir, né? Antigamente só ia no momento de atacar o incêndio, né? Hoje já tem possibilidade de fazer o trabalho de prevenção, e isso é bacana, não é? E tem uma coisa, capitão intendente, que não fica claro para a gente, pelo menos para mim não fica, eu acho que para o monge também não. O que é provocado pelo homem? O que é provocado pela questão do tempo mesmo, das intempéries do dia? O que é provocado acidentalmente? E se tem alguém que realmente tenha indecência de provocar um acidente voluntariamente? O que tem de verdade nessas possibilidades, capitão? Então, eu acho que é importante primeiro, para começar, até aproveitar a audiência, né? Falar para a população, que é assim, né? Que para ter fogo a gente precisa de três fatores, né? O primeiro deles chama comburente, né? Que nada mais é do que, por acaso dos incêndios, é o oxigênio que está aqui no ar, né? Então esse é um fator que já existe aí, né? E aí a gente vai precisar de outra função, outra questão, que é uma fonte de calor. Sim. Né? Que não necessariamente é fogo, né? É até importante falar, né? Talvez é um fio energizado, né? Talvez é um veículo, né? Que da área do escape ali do motor, né? Sai uma fagulha. Pode ser algum maquinário, Uma né? bituca de cigarro. Aí entra nessa questão também. Uma bituca de cigarro, né? Outra fonte, enfim. E, por fim, o material combustível, né? Que é nada mais, nada menos do que a vegetação, né? Não necessariamente vegetação seca, tá? É possível, né? A gente vê, né? Uma vegetação verde, né? Que se queimar. Mas, enfim, são esses três fatores. A prevenção, como a gente falou, a gente vê que é a melhor maneira, né? De se prevenir e extinguir esse incêndio. Ou seja, se ele não acontecer... Então, dentro desses três fatores, para que o incêndio exista, a gente precisa retirar pelo menos um deles. Pelo menos um. Se eu tirar eliminar isso. Então, tipo assim, se eu tiver num vácuo, né, não tem oxigênio, não vai ter incêndio, né? Só que aí isso aí vai atrapalhar a nossa vida, né? Porque a gente precisa do oxigênio. Então, não tem como, nesse né? a gente não mexe. A fonte de incêndio, a gente consegue controlar. Por quê? Porque se eu não oferecer, né, esse fonte de calor aí, a fonte de calor, no caso, né, a gente consegue controlar. Se eu não oferecer essa fonte de calor, na maioria das vezes, né, salvo algum acidente, né, que aí não tem como. Por exemplo, um fator que pode acontecer, né, limpeza, né. Eu quero eliminar o material ali de um lixo. Aí eu vou lá, faço aquele montinho, né, e aí porque quando eu faço o fogo, né, ele vai eliminar aquele material, vai zerar ele. Só que, nesse momento ali, pode acontecer uma variação climática, um vento, e aí do lado, né, ali, tem uma vegetação, né, e aí esse vento vai jogar essa fagulha, e ali inicia o incêndio, né. E a gente fala que o incêndio ele não vai ter cerca, não vai ter porteira, ele vai simplesmente se alastrar, né? Ele não pede licença. E aí não vai querer saber se é a minha propriedade, se é a sua propriedade. Ele simplesmente vai, né? Como se fosse água, né? Ele vai se espalhando, né? Então tem esses dois fatores. Principalmente na área rural, é complicado a gente controlar, principalmente a questão do combustível. Por quê? Porque são reservas, né? Então a gente não vai eliminar as árvores, porque aí já vai atrapalhar a nossa vida também, com certeza, né? Com certeza.
A vegetação, principalmente de gramínea, lá o capim, a gente precisa na área rural, né? Para poder criar os animais, né? A gente precisa dele, porque além de combustível, ele é o alimento do gado, né? A gente precisa desse material. Mas na área urbana, a gente consegue. A gente consegue eliminar o material combustível. De que maneira? Fazendo a roçagem lá do terreno, né? Limpando ali aquela área. Se eu não tenho uso para aquela área, penso que não é difícil eu manter aquela área limpa, né? Retirar todo o material combustível. E aí a situação é retirar, tá? É importante citar que eu tenho que retirar. Porque não adianta nada eu fazer a roçagem do terreno e deixar o material eu mantenho o material lá. Simplesmente eu vou potencializar, né? Eu vou deixar um risco maior. Porque a vegetação, ela precisa lá de um nível de desidratação que a gente fala, né? Ela precisa estar seca o suficiente para queimar, né? Então, por que eu falo que uma vegetação verde ela pode queimar? Porque com o fogo, o próprio fogo, ele pode desidratar, né? E aquela vai chegar nesse nível. Ele faz essa secagem rapidão. Exatamente. Né? Então, é importante que a gente não faça isso pelo fogo, né? Então, a gente faz a roçagem e retira o material. Sim. Né? Sim. Procure os meios cabíveis aí, né? Que a cidade disponibiliza no meio urbano. O Campo Grande mesmo tem, acho que, se não me engano, 5 ou 6 ecopontos. Então, faz essa limpeza adequada, retira o material. Se eu não tenho material combustível, eu não vou ter incêndio. É simples assim. A terra, apesar o solo, ele não vai queimar se ele não tiver um material combustível misturado nele ali, né? Principalmente em condições, né, normais aí, né, vamos dizer, né? Entendi. Mas enfim, esse é o ponto, eu penso, né, que é o ponto que a gente tem que chegar, né? Nível de conscientização e de educação, para eu entender que se eu não fizer a minha parte, eu posso estar colocando em risco, né, a qualidade ali até da saúde, né? Principalmente no meio urbano. Por quê? Isso já está acontecendo, né, capitão? Já está acontecendo, infelizmente, né? A gente amanhece o dia e olha aquela fumaça, né? Aí a gente percebe que tem algum local queimando ali por perto da casa da gente. E aquilo é o gás carbônico ali, né? A fumaça, ela não é só... A gente olha a fumaça, né? A gente pensa que ela é só fumaça. Não, ela tem ali partículas, né? Que estão em suspensão. Vem carregado de outras Ela coisas. vem carregado de algumas impurezas, né? E tudo isso a gente vai absorvendo. Talvez hoje não, talvez amanhã não, né? Mas uma criança, um idoso, então, sofre muito. Mas talvez daqui 5 anos, quem sabe, eu vou ter ali um distúrbio respiratório, né? Em razão dessa situação, da poluição do ar, né? Então é importante a gente se conscientizar. Eu penso que isso é uma questão de educação, né? Da gente manter essa educação e entender que eu, fazendo a minha parte, eu vou estar colaborando pelo bem coletivo aí como eu disse, né? Servindo a nossa sociedade, né? Por quê? Porque a gente usufrui da sociedade, né? Com certeza. E aí, esse é o ponto principal, né? A eliminação do material combustível, como eu tinha falado, na questão de incêndio em vegetação, né? Que é o ponto aí da fala. E aí, outra questão de educação é eu entender que eu gerando uma fonte de calor, como eu falei, né? Provocando ali um incêndio, talvez uma bituca de cigarro, né? Como você bem citou aí. Ou até mesmo eu fazendo um serviço, né? Talvez de maneira imprudente ou até negligente, né? Eu vou trabalhar com, por exemplo, né? Vou trabalhar com, é só um exemplo, material de solda, e eu não faço aquela prevenção de retirar os materiais combustíveis que estão ali próximo, né? Entendi. Eu vou fazer um serviço de serralheria, né? Que a gente sabe que são serviços que eles geram fontes. Com certeza. Não tem como eu fazer esse serviço sem gerar aquela fonte de calor. Não existe condições. Mas eu posso retirar o material combustível que está ali por perto, né? Se é um local rural, né? Quer dizer, ele não teve intenção, ele não falou assim, vou tacar fogo nisso hoje. Exato. Mas acabou que, acidentalmente, ele acaba provocando... E é algo que a gente pode prevenir. Sim. É possível prevenir, né? Então, Entendi. até assim, usando aí do meio de comunicação, né? Levar essa informação, porque talvez Bacana. apenas por não saber disso, né? Pode ser que aconteça algum acidente, né? Então, é importante, né? Se eu vou fazer algum trabalho, né? Principalmente em áreas aí já para a área rural, né? Então, vou procurar um local
que tenham condições mínimas de segurança. Como o tenente falou, a gente não vai eliminar os riscos, né? Infelizmente, isso não é possível, né? Mas eu vou trazer ele para um nível tão baixo que eu consigo controlar ou eu consigo extinguir a possibilidade de iniciar um foco de incêndio a partir dessa situação, né? Sim. Então, é uma explicação que eu penso que ela pode evitar incêndios, né? Com certeza. Até grandes incêndios, né? Com certeza. Porque pensando... Porque um grande incêndio, ele começa com um focozinho. Exatamente. Inclusive, Mínimo, né, a gente tem uma... Até para passar, né? A gente tem uma máxima que todo grande incêndio, ele começa pequeno e eu consigo apagar ele com a sola do meu sapato, né? Com a sola da minha bota, a gente fala, né? No Corpo Bombeiros, né? Então, todo grande incêndio começa pequeno e eu consigo apagar ele no início com a sola da minha bota. Só que se eu não conseguir estar lá para fazer essa ação, né? Ele vai se propagar, ele vai tomar grandes níveis, né? E aí a gente entra nas condições climáticas que estão extremamente adversas. Hoje, por exemplo, né, a gente estava conversando antes de vir para cá, a gente teve locais aqui que deu rajada de 60 km por hora no estado. Nossa Senhora. Agora imagina uma frente de incêndio com a atuação de uma rajada. É até perigoso eu, né, como chefe de operações, colocar um militar na frente desse incêndio, né? É algo que a gente não faz porque eu vou estar colocando em risco. Eu não vou conseguir extinguir essa frente por causa da velocidade com que ela vai se propagar. É humanamente impossível. Exatamente. São os incêndios que a gente já tem estudado aí, né? Talvez até quem lê aí, né, as mídias, né, acompanha principalmente os incêndios europeus, né? A gente fala que são os incêndios de sexta geração. Ou os mega incêndios, né? São incêndios que a gente não consegue apagar, né? Sim. Já tem esse estudo, né? Então a gente tem, na evolução humana, né? A gente tem a evolução dos incêndios também, né? Então a gente tem os incêndios de quinta geração, que são os vários pontos de incêndio, né? Que aí os meus recursos eles não vão conseguir atender. Não é nem por questão de eu não ter recurso. É pelo fato que são muitos pontos de incêndio, né? E aí chegamos nos incêndios de sexta geração, que é aquele mega incêndio que eu não consigo apagar ele, né? Então essas são... levando para a população, né? Principalmente na área urbana. Sim. Por que eu falo da área urbana? Porque na área urbana a gente consegue prevenir. É possível. Porque são áreas menores, né? A gente tem um terreno aí, vai dar 200, 250 metros quadrados. Eu consigo fazer um manejo nessa área, né? Eu não tenho necessidade em alguns locais de ter uma vegetação naquela área. Então eu posso fazer a limpeza, retirar aquele material combustível, né? Isso é possível ser feito. Eu não preciso atear fogo no meu lixo lá do meu quintal. Por quê? Porque eu tenho a coleta seletiva. 3 vezes na semana. Eu tenho a possibilidade de juntar aquele lixo, né? Mas eu não quero. Então, contrate alguém que faça a limpeza, né? A gente fazer a mínima, né? O zelo ali pela minha propriedade. É possível com isso. Só com isso eu consigo evitar grandes incêndios, né? Entendi. Capitão, eu estava vendo uma matéria que hoje em São Paulo, no dia de hoje, em São Paulo, qualquer cidadão na grande metrópole, hoje em São Paulo, ele diariamente fuma involuntariamente o equivalente a 5 cigarros. Seja ele criança, bebê, idoso, fumante ou não. O clima está tão carregado, a poluição está tão fechada que qualquer morador em São Paulo hoje, o pulmão dele está equivalente a alguém que fuma 5 cigarros por dia. Gustavo Monge, alguma pergunta para os nossos... Então eu estou acompanhando e vou pensando, né? Um dia desse para trás eu estive em Aparecida do Taboado, lá na sua terra, e daqui de Campo Grande até lá era fumaça o tempo inteiro. E lá em Aparecida eu liguei para o meu pai, que mora em Corumbá, e também estava com a mesma situação. Então a fumaça ela tomou conta mesmo do estado, do Brasil, né? E o que você falou, a gente tem sofrido muito com isso, tempo seco, né? Pessoas com doenças respiratórias cada vez piorando mais, né? E números também mostram
o trabalho que tem sido feito, né? Hoje, em um estudo divulgado pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, colocou Corumbá como o terceiro município do Brasil com mais incêndios, perdendo só para 2 municípios no Pará. Ou seja, se também no norte, na Amazônia, no Pará está tendo queimada, a fumaça ela se alastra pela América do Sul inteira, praticamente, né? Em Corumbá foram aqui, de acordo com a matéria, 4.766 focos até ontem, dia 19, hoje dia 20, gravação deste programa. Os bombeiros estão cansados, né? Porque assim, eu fico imaginando e vendo, né, como jornalista. No tempo seco tem incêndio, quando chove tem acidente na cidade com trânsito. Então, vocês não param nenhum momento. E as né? próprias enchentes, né? Na época da chuvarada, tem toda essa questão, né, Monge? Exatamente. Aí vem chuva, Sim, igual a gente teve sim. no Rio Grande do Sul. Quer dizer, bombeiro não tem Dia de vida sossego. fácil, né? Entendeu? Ganha dinheiro pra dedéu, né, Monge? Mas não tem vida fácil. Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Vocês têm noção da grandeza da missão de vocês? Que veja bem, eu estou pensando desde a hora que o tenente falou. O cara vai lá para uma base avançada dessa, vai combater o incêndio lá no tete a tete, usando aquela manta que o senhor falou que não refrigera nem nada, só protege da caloria, certo? Ele está lá. Na outra semana, ele está numa base, num município, salvando uma criança por telefone, cara. Olha a grandeza disso, Monge, olha a grandeza, olha o preparo da nossa corporação de bombeiro, cara. É uma coisa maravilhosa, fantástica, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês que eu faço para todo mundo. E aí é o seguinte, eu quero que vocês compreendam o seguinte, não estou perguntando de quem o senhor vai votar, qual que é o partido que o senhor... Não é isso. Mas eu gostaria que os senhores, de maneira bem sucinta, fizessem uma avaliação local aqui, do momento político que a gente está passando nesse momento. Qual que é a visão que vocês têm do momento político que a gente está vivendo, já aproveitando que nós temos aí eleições para prefeito e vereadores agora nesse momento. Mas, de uma maneira geral, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, como é que vocês veem esse momento político? Bom, a princípio, assim, para poder falar bem genericamente até, né? Porque a gente não consegue também Sim. muito a fundo. É importante a gente destacar inicialmente que talvez as pessoas pensam, né, que tem alguma situação. É que a gente está passando por uma crise climática, né? Sim. É um verdadeiro desastre climático, né? Com certeza. Até a gente estava conversando, né? A gente pode perceber que o Brasil inteiro ele está irradiando, né, com focos de incêndio. Até a gente mostrou, né, que Mato Grosso do Sul hoje ele é uma ilha sem focos dentro do... Não que a gente não tenha focos de incêndio, né? E essas imagens, capitão, vai pro ar, viu? Então, essa que o senhor falou. Então, o pessoal está conseguindo ver aí, né? E conseguiu ver que a gente tem desenvolvido esse trabalho. Então, é importantíssimo, né, a gente perceber que esse é um trabalho que não é só do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. A gente carrega aqui uma bandeira. Ó. Sim. A gente é um representante, né, do Estado, né? Estado. A gente fala que a gente é o braço do Estado, né? Que está lá, né? E a gente é o executor, né? A gente está aqui na ponta da linha, né? Talvez a gente não tá lá propriamente segurando a mangueira na ponta da linha lá, né? Ou o abafador, sim, né? Mas a gente aqui, como oficial, a gente tem a função de gerir todo o processo, né? Mas já passaram por ali, né, tenente? Já passaram ali também, se necessário, né, for, a gente volta sem problema nenhum, né? O que acontece? O que eu quero chegar? É que a gente está aqui como servidor do povo, né? Sim. Cabe ao povo decidir, né? Sim. Qual que é a situação, né? Que vai ser... que vai gerenciar esse processo todo, né? Então, essa é uma função que a gente está aqui como um servidor do povo, ou seja, do capitão, Estado do Mato Grosso do Sul, né? Queira ou não queira, vocês dependem diretamente daquilo que é discutido nas assembleias, nas câmaras, enfim, no Senado. A política, ela também define, né, quais são os meios e quais são os caminhos que essas instituições importantes, como os bombeiros, a polícia, vai definir. Então, eu acho que você está correto.
É por isso que a gente faz essa pergunta, assim, porque é preciso que nós, a população, porque eu e o Monge, a gente conversa direto sobre isso, que o pessoal fala bem assim, mas o brasileiro não é politizado, entendeu? Mas, Tenente, fala para mim, como que a gente vai politizar? Por exemplo, você abre o seu celular, chegou uma mensagem, você foi adicionado no grupo dos amigos do futebol de sábado. Beleza. Aí eu olho lá, aí vem a mensagem do administrador. Nesse grupo é proibido você divulgar assuntos pornográficos, beleza, tranquilo, né? E é proibido falar de política. Pô, mas se eu não discutir política, como é que eu vou me politizar? Não tem como. E hoje está claro, Monge, está claro. A gente necessita, a gente precisa da política para tudo, como a gente precisa da corporação do Corpo de Bombeiro, tanto para incêndio, como para enchente, como para acidente em rodovia, acidente urbano, acidente doméstico, entendeu? Do mesmo jeito que a gente precisa da corporação, a gente precisa da política. É preciso que a gente acompanhe um pouco mais essa política. Assim, de fato, ler, conhecer, saber quem são, o que está fazendo, quais são as propostas. Eu fiquei horrorizado com o estudo que foi feito esses dias, Monge. O cara dizendo que a população brasileira, ele não quer ler proposta. É por isso que ele gosta de fulano de tal, porque fulano de tal chega lá e fala um monte de coisa que ele quer ouvir. Nossa, isso é horrível para a gente, não é? Isso não é muito ruim. Pessoal, para a gente fechar o nosso encontro aqui, e não ficar muito, muito longo, eu queria, começando pelo senhor, capitão, que o senhor olhasse para aquela câmera, se dirigisse à nossa audiência, e a não ser que tenha algum assunto que eu não provoquei em vocês e que vocês gostariam de falar, fique à vontade. Se tem algum ponto, Giovanni, eu acho importante a gente falar sobre tal coisa, fique à vontade. Se não, olhe para a nossa base ali e deixe um recado final para esse pessoal, seja ele de caráter preventivo, seja um puxão de orelha, seja o que for. Bom, agradecer aí, né, primeira audiência, né, quem chegou até aqui, né, a gente entende que tem esse carinho, essa admiração e gostaria de ouvir a gente um pouquinho aí, né, então eu agradeço aí quem se dispôs, né, a ouvir a gente aqui, passando essas informações um pouquinho, né, do nosso trabalho. E como eu disse no início, eu ressalto, né, a gente é um ser humano, como todos que estão aí do outro lado, né, e a gente está aqui para atender e servir vocês, né, da melhor maneira e com o melhor emprego dos meios e dos recursos, né. Então, todo tipo de necessidade a gente vai estar aqui para atender, para ouvir, né, para dar essa orientação, para sanar dúvidas, né, para dar aí talvez alguma orientação, né, todos os tipos de necessidades que a gente poder atender para poder chegar nesse que é o maior, que é salvar bens e vidas, né, acima de tudo, né. Então, conte sempre com a gente, né, o nosso ramal aí é 193 e qualquer situação liga para a gente que a gente vai estar pronto aí para atender e da melhor maneira possível. E um obrigado a todos aí. Tenente, faz favor. Como o capitão já bem disse, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a nossa população, né, para a audiência, a gente expor um pouco da nossa realidade, do Corpo de Bombeiros, como que é o nosso trabalho, né, e lembrar a audiência, né, a população de forma geral, que a gente vive numa sociedade, né. Então, assim, às vezes a atitude que essa pessoa tiver, ela vai refletir, obviamente, no outro, né? Na saúde dessa pessoa, na vida, na integridade de alguma forma, né? Então, tentar observar no máximo possível essa conscientização para que a gente possa tornar o nosso ambiente, a nossa sociedade cada vez melhor e, né, nos casos em que for necessária atuação, com certeza o Corpo de Bombeiros Militar vai estar à disposição para atender a população da melhor forma possível, né? E como diz o nosso lema, né, nós somos por você. Muito bem. Capitão Pedroso, Tenente Ortega, Cabo Anderson, mais uma vez quero reiterar para vocês
E em nome de vocês três, eu quero me dirigir a toda a corporação de Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, a nossa imensa gratidão, primeiro, pela história da corporação no nosso estado, no nosso país, né? Uma gratidão imensa por tudo que já foi feito nesses grandes desastres aí, é que a gente vê como que a grandeza que é dessa corporação, da admiração imensa que a gente tem por vocês, né? E agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está dando da gente publicamente dizer para 2 representantes, para 3 representantes dessa valiosa corporação, muito, mas muito, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela gente, pela sociedade, pela humanidade, e com certeza vão fazer. Entendeu? Espero que a gente tenha novas oportunidades de bater novo papo. Quando quiserem, a gente pode deixar aí os contatos com vocês. Liga para a gente, liga para mim, liga para o Monge, fala, olha, tem uma coisa bacana, talvez se a gente pudesse reunir na rádio de vocês para divulgar isso. Fique à vontade, aqui é a casa de vocês, para vocês fazerem a divulgação que vocês acharem que é necessária, que são necessárias. Ok? Pessoal, é isso aí. Nós batemos um papo aqui com o Capitão Pedroso, com o nosso querido Tenente Ortega, com o nosso Cabo Anderson, que estava ali na assessoria, trazendo as informações, as imagens, né? Trocando essa figurinha aí com o Monge. Nós queremos trazer, na sequência, assim que puder, nós queremos trazer aqui, Capitão e Tenente, um profissional da saúde, para falar para a gente sobre a questão respiratória, já pensando em toda essa carga que a gente está tendo no ar. Então, nós queremos trazer aqui alguém especialista nessa área, um pneumologista, alguma coisa desse tipo, para complementar esse papo que a gente teve aqui. Falando nisso, um grande abraço, fiquem com Deus, paz e luz, falando com a base, e volta na próxima semana. É isso, Monge? Grande abraço. Você ouviu Fala com a Base, com o Velho Dil.